bem-vindas a mais uma live Florescer em 30 minutos, todas as quartas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, aqui no YouTube. Bom dia, Tamara. Bom dia, Marcela. Bom dia a todas que nos assistem, que vão nos assistir depois na gravação. Mais uma quarta-feira aí de 30 minutos para refletir sobre a própria jornada do autoconhecimento. Uma jornada que eu e a Tamara viemos trilhando há muito tempo, né? Esses dias ainda estava falando, né? Comentando com o Vini. Cara, são mais de 20 anos desde que eu iniciei o processo. E aí tem uma coisa, né, Marcela, que todo mundo que resolve ou precisa, porque às vezes não é uma questão de decisão, né? É um momento da vida em que eu preciso de ajuda e é um caminho sem volta, né? Quando nós começamos a olhar para nós e entender que aquilo que acontece na nossa vida diz respeito a como nós nos comportamos diante das situações e o quanto nos conhecemos para entender por que as coisas acontecem da forma como acontecem, a gente não consegue voltar, né? No início eu tinha muito aquele sentimento assim de ai, que raiva, eu não sabia disso antes, né? Eu podia ter feito diferente, porque, claro, a partir do momento que tu vai tomando consciência da tua responsabilidade sobre aquilo que aconteceu na tua vida ou que está acontecendo, a maneira que tu te relaciona com as pessoas, as decisões que tu toma, vai dando esse sentimento de eu podia ter feito diferente. E por isso que a gente diz também, né, muito, Marcela, para as nossas mulheres, né, sem pegar o chicote. Nós estamos fazendo o melhor que podemos com a consciência que temos naquele momento. Então, aquilo que a gente pode enxergar como erro, né, ou incapacidade, e a gente diz, eu poderia ter feito diferente. Não, não poderia. Porque tu ainda não tinha esse conhecimento sobre ti mesma, né? Então, a gente só pode tomar as decisões e agir de acordo com aquilo que nós sabemos sobre como nós funcionamos, né? E sobre as escolhas que a gente quer fazer ou não na vida. Agora é interessante o que tu disseste, né, Tamara, que é uma jornada que depois que a gente vê algumas coisas sobre nós, a gente não consegue desver, né? Eu não consigo guardar numa caixinha e dizer, agora que eu sei isso, eu não quero mais olhar para isso, vou esconder aqui, vou fingir que nada aconteceu. Não, é uma jornada que não tem fim, né? Esses dias eu escrevi no Instagram que a jornada do autoconhecimento, ela só termina quando a gente desiste. Só existe uma possibilidade dela terminar, é a gente desistir. Porque nós somos seres tão belos, tão complexos, que há muitas e muitas camadas para se descobrir da gente. E ao longo dos anos, desses últimos anos, né, como no teu caso 20 anos, no meu caso uns 10, um pouquinho mais de 10 anos, eu não consigo, a gente não consegue parar de olhar para nós. A gente não consegue viver a nossa vida sem questionar por que as coisas aconteceram dessa forma, o que a gente poderia ter feito diferente, porque a gente sabe que pode mais, a gente sabe que pode ajustar, que pode melhorar para uma próxima oportunidade. Isso que é talvez um dos grandes ganhos da jornada do autoconhecimento, né? Quando a gente fala que a vida pode ser mais leve, que a vida pode ser mais fluida, pode ser mais fácil, né? É sobre isso, porque a gente vai se aperfeiçoando nesse jogo que é a vida. A gente vai aprendendo a jogar esse jogo, né? A gente vai deixando de levar as coisas no piloto automático e vai começando a ter mais estratégia. A gente não vai de sangue doce para a vida, né? Eu não saio de casa todos os dias aleatoriamente, deixa a vida me levar. Claro que eu confio lá na inteligência superior, mas eu tô atenta, tô presente. Isso que faz toda a diferença, né? E mesmo aquilo que a gente ainda não conhece sobre nós mesmas, quando nós estamos vivendo atenta e com a escolha de ser consciente, de estar consciente, de tomar decisões de forma consciente, agir de forma consciente, isso muda tudo, né? Do como tu vai construir a tua vida. Independente, porque às vezes, né, Marcela, pode passar a ideia de que, bom, ser uma mulher consciente é ser uma mulher que está pronta, que já aprendeu tudo que tinha para aprender. E por isso a gente bate tanto na tecla do aprendizado infinito. Então, quando as pessoas dizem assim, mas tu tá diferente, tu não era assim. Amém. E que eu esteja amanhã diferente e até o último dia da minha vida
que eu tenha a oportunidade de me tornar ainda mais consciente sobre quem eu sou, sobre o que é importante para minha vida e como eu escolho lidar com as coisas que acontecem. Então, estar na consciência é, antes de tudo, um desejo que requer vigilância, que requer esforço e que não quer dizer que em todas as situações a gente vai de fato saber o que em nós criou aquilo. Mas a gente vai pensar sobre isso depois. Porque em não criando aquilo que a gente escolhe, a gente vai refletir onde foi que isso ativou. O que em mim gerou isso? Para que eu possa não fazer de novo depois. Há quem chame isso, né, Marcela, de errar, né? E reparar o erro, né? Como a gente não trabalha numa perspectiva de erro, porque erro é aquilo que é consciente, eu sei que é errado e eu estou fazendo, que é diferente de eu não ter consciência sobre por que algo me impacta, o que tem dentro de mim, e eu reagir de uma maneira que não é a maneira como consciente eu escolheria. Então, eu passo a ser consciente daquilo para, numa outra situação, não agir da mesma maneira. Agir com uma nova consciência, que é diferente de não agir errado, né? Porque se eu não sei, eu não estou agindo errado, eu estou agindo de acordo com aquilo que eu acredito ou que naquele momento eu tenho condições, né? Então, esse desejo de estar consciente, estar atenta, estar presente, estar confiante, é um caminho que é diário, é o tempo todo. Quantas vezes por dia a gente para diante de situações, do comportamento do outro, de tomada de decisões e tem que pensar o que é verdadeiro para mim, né? Se eu fizer isso, se eu escolher isso, o que isso vai criar na minha vida? Eu estou me sabotando? Onde que isso pega? É a minha criança? Isso é meu da adulta ou isso é da minha criança? E assim, são muitas perguntas, né? Muitas reflexões que permeiam esse viver escolhendo agir de forma consciente. Então, a gente vai evitar, né, ou vai tentar não responder de forma impulsiva, porque de forma impulsiva a gente age por aquilo que está ativado em nós e não pela nossa consciência, né? Tomadas de decisões importantes que mudam o rumo da vida. Vai existir uma análise, vai existir uma reflexão, vai existir um impacto no coletivo. É uma forma diferente de viver, né? Quando a gente escolhe entrar na jornada, ou quando a gente está na jornada, isso fica muito nítido, né? Qualquer mulher que nos escutar, que está na jornada do autoconhecimento, vai entender isso que a gente está dizendo, né? Como que é uma vida que simplesmente acontece, que está condicionada ao externo, e uma vida que busca ser em consciência, né? É muito diferente. Completamente, completamente. E um dos temas que a gente trata na mentoria das mulheres conscientes é justamente essa autodescoberta, né, Tamara? Quando eu deparo com uma questão que é sensível para mim, que é um gatilho, seja uma questão da infância, seja uma crença de sou insuficiente, não sou merecedora, que é bem frequente, né, entre nós mulheres, às vezes dá um desânimo, né? Poxa vida, de novo eu estou enfrentando isso. E eu estou tão dedicada a essa jornada, por que eu ainda não superei? Então, fazer parte dessa jornada é um ato de coragem também, né? E de resistência, porque a gente sim vai ter que enfrentar o mesmo problema várias vezes. A diferença, e a gente fala muito isso para as mulheres, né, Tamara, que daí a gente cai e logo se dá conta de que caiu, logo se dá conta do porquê caiu e consegue levantar mais rápido, com menos machucado. E eu acredito, né? Acredito nisso porque persisto nessa jornada, porque ela só melhora, que um dia a gente não vai mais cair, ou vai cair com cada vez menos frequência. Então, tem questões que são sensíveis para você, tem questões que são sensíveis para mim. São os nossos calcanhares de Aquiles, né? Foi inclusive um dos desafios, tu lembra? Que a gente propôs, que toda semana a gente propõe um desafio semanal na mentoria. Foi identificar qual é o seu tendão de Aquiles. Porque quando a gente consegue dar nome e forma para ele, fica mais fácil de identificar. Justamente dentro dessa proposta de viver na consciência,
de não apenas deixar o barco levar. Então eu fico atenta às cascas de banana que aparecem pelo meu caminho. Aqueles gatilhos que eu sei que vão me acionar, que vão me deixar mais sensível, que vão me fazer cair. Né? Então, a gente sim vai enfrentar o mesmo problema várias vezes. E isso vai nos tornando mais fortes se estivermos na jornada do autoconhecimento. E aí eu quero trazer um outro ponto, né, Tamara, que a gente fala muito também nas nossas lives, na nossa mentoria, nas masterclasses, nos eventos presenciais que a gente conduz com mulheres, que é impossível fazer essa jornada sozinha. Não tem como. Não tem como. Porque aí quando você escorrega na casca de banana, tem uma questão sensível sua que foi acionada. Você está sensível, você está frágil. E aí como que você levanta, né? Sozinha. Quem é que consegue limpar um ferimento aberto que está jorrando sangue? Sozinha. Se tiver que fazer uma sutura, como é que faz? Um curativo, né? A gente precisa de ajuda, a gente precisa de orientação. E eu e a Tamara, que estamos há muitos anos nessa jornada, sabemos muito bem disso, né? Não tem como fazer isso sozinha. É impossível, é impossível. Tu teria conseguido tudo que tu conquistou nessa jornada sozinha, Tamara? Jamais. Jamais. A condição é a existência do outro, né? Que nos permite enxergar situações de fora. E a mentoria, ela tem muito isso de lindo, né, Marcela, desse ponto que tu traz do sozinha. Porque, claro, né, nesses 20 anos, são muitos processos terapêuticos, não só a terapia convencional, né, a psicoterapia com psicóloga e tal, também isso é importante de dizer, né, terapia é a terapia com a psicóloga, mas há muitos processos terapêuticos que também nos ajudam a expandir a consciência, né, que são complementares e que vão nos ajudando a aprofundar cada vez mais. Mas uma das dores que eu tinha nesse processo, que não é possível de fazer sozinha, é que, embora eu estivesse em psicoterapia, eu me sentia sozinha. E cada vez mais sozinha. Porque quanto mais eu mergulhava, quanto mais eu descobria sobre mim mesma, mais situações no dia a dia me geravam insights. E aí eu olhava para os lados e dizia, para quem eu conto isso? Olha que sensacional. O insight é quando cai uma ficha. É aquilo que tu lá na sessão falou sobre alguma coisa e tal, e aquilo ficou ali. Daqui a pouco, numa outra situação, tu tá vivendo, cai uma ficha. Agora eu entendi aonde que isso bate. Agora eu entendi por que isso me irrita. Agora eu entendi por que essa pessoa se comporta assim. E aí, quando cai essa ficha, a gente fica tão, né? Às vezes não é nenhuma ficha, né? É um caça-níquel. Né? Acontece. E aí tu fica assim, nossa, que sensacional e tal, não sei o que, dá uma sensação muito boa, né? Quando cai uma ficha. E aí eu olhava para os lados e dizia assim, tá, mas para quem eu vou contar isso? Porque como eu vou falar de insight com alguém que não está vivendo isso, não está olhando para si, não sabe o que é um insight, ou se sabe, acha que é uma bobagem, ou não vai entender por que é um insight. Porque, assim, conversar, né, Marcela, sobre... vamos pensar, assim, sobre as coisas que a gente conversa, sabe? Olha só, eu abri o campo de novo do meu sistema familiar e eu me dei conta que da linhagem não sei das quantas, parará, eu estou reproduzindo comportamento tal. Nossa, eu já abri o campo não sei quantas vezes. E cada vez que eu abro, vem mais um insight. E aí eu te digo assim, eu descobri que na linhagem da minha mãe, as mulheres isso, as mulheres aquilo. Né? Tipo, eu não posso sentar numa mesa de bar e falar isso. Olha só, amigas, deixa eu contar para vocês. Eu abri o campo. Vou ficar me olhando, tá doida? Existe, inclusive, um vocabulário, né? Que é específico de quem está na jornada e vai fazer sentido para quem vai ter a interlocução no sentido de tu não acredita que a gente falou sobre isso e eu estava lá no meu trabalho e caiu uma ficha que não sei o que e eu me dei conta. Isso faz sentido para quem está na jornada, né? Para quem ainda está, para quem ainda não escolheu esse caminho, né? Ou ainda não teve a necessidade, ainda acha que ainda acredita, né? Que está tudo bem a vida ser uma sucessão de consequências do externo, né? Então me acontece
e tá sempre na mão do outro, na mão do contexto, na mão do, né, sei lá do quê, do acaso, do destino, sei lá como é que a pessoa chama, não sente essa solidão, né? Essa do tipo com quem eu vou falar. E aí tu tem que esperar até a próxima sessão, né? Na próxima semana, porque via de regra, psicoterapia é uma vez por semana, né? Só que na outra semana já foram tantos insights que tu vai ter que escolher qual que tu vai contar, porque tu não vai contar todos, né? Alguns vão ficar lá e isso faz parte do processo, tá ok? Eu não tô criticando. Mas é uma delícia ter um grupo. Eu queria ter tido desde o início, né? Ter um grupo, estar conectada com mulheres que tu não tem que fazer esforço para te explicar, tu não tem que te justificar, tu não tem que dizer assim, ah, mas eu fiz isso porque não sei o que. A gente sabe o que acontece dentro de cada uma de nós e tá tudo bem. Nós estamos ali justamente para compartilhar as descobertas e aquilo que a gente consegue fazer a partir do que a gente descobre, né? Que é mais do que isso. Não é só o insight, né? É o que eu vou fazer a partir desse insight. O que eu vou reorganizar na minha vida, né? O que eu vou escolher diferente a partir dessa consciência que eu adquiri, né? E é fantástico também fazer parte de um grupo, porque é um espaço de não julgamento. Já que são todas mulheres que estão atravessando este caminho, elas sabem muito bem. Engatilhada, porque determinada situação me fez cair, me machucar a mim mesma. Então, os relatos são absolutamente acolhidos e bem recebidos, amorosamente recebidos. Zero julgamento. É um espaço muito confortável para a gente conseguir não só desabafar, né, mas também receber uma orientação de duas mentoras e também ter esses insights, né, Tamara? Porque muitas vezes a gente consegue ter esse insight na conversa com o outro, como tu estava falando. Então, eu estou conversando contigo, às vezes, só de falar. Essa semana mesmo, uma amiga minha me falou assim, estava discutindo comigo uma situação da vida dela, desafiadora, e ela falou assim, meu Deus, Marcela, só de falar em voz alta, pá, virou a chave, tudo tá claro, aquilo que parecia muito nebuloso, complicado, difícil, sem solução, resolveu, simples assim. Então, a gente precisa muito do outro, né? A gente precisa muito compartilhar. E é claro que a gente vai ter que saber onde a gente vai compartilhar. Como tu disseste, eu não vou compartilhar na mesa de bar. Então, onde eu vou compartilhar? Eu preciso saber onde eu vou compartilhar, com quem eu vou compartilhar, com quem eu vou poder ter conversas produtivas sobre as minhas questões, sobre as minhas descobertas. E também é muito gratificante, a gente vê isso pela nossa mentoria, a gente já está completando 1 ano agora em janeiro, então a gente já tem muito resultado, né, pelo acompanhamento de longo prazo. A gente vê muito o quanto é gratificante para as mulheres também colaborarem com outras mulheres. Porque assim como tem questões que a gente repete, que parece um looping sem fim, que é uma questão sensível, que vira e mexe e volta, tem muitas questões que a gente consegue superar. E aí, quando você está ouvindo outra mulher contar da jornada dela, você pode colaborar. Olha, comigo apareceu algo semelhante, eu fiz assim, eu fiz assado, eu lidei dessa forma, para mim funcionou. Quem sabe você tenta. Então é grandioso demais, a gente só expande, só conhece mais de nós mesmas, recebe o acolhimento, recebe direcionamento. A gente sai assim dos nossos encontros semanais com o coração quentinho e continua no WhatsApp, né, Tamara? Sim. Que isso também é sensacional. Porque isso garante aquela ausência do vazio, do eu não tenho com quem falar sobre isso. Porque como nós estamos diariamente conectadas, a qualquer momento em que qualquer uma das mulheres está diante de uma situação que requer apoio, ou que requer luz, que requer o outro como espelho para uma tomada de decisão mais consciente, que precisa daquela pausa para respirar. Onde eu vou respirar lá com as gurias, né? Cada conquista, eu cheguei a arrepiar agora, né? Porque
conforme o tempo vai passando, mais dias nós acordamos com as notícias, né, de criação, de realização de sonhos, de gurias, eu nunca imaginei que eu ia conseguir, olha o que está acontecendo, e tarará. E isso é muito legal, e isso é resultado dessa constância, desse compromisso e do grupo, sem dúvida nenhuma, né, do grupo. Tem uma coisa que eu acho muito, que é um ponto também importante, né, essa coisa que tu traz, assim, do saber onde falar. Não correr o risco de ter o teu sentimento minimizado, ou a tua história e o teu desafio alvo de crítica, de julgamento, de desvalor, como acontece no dia a dia, sabe? Que impulsivamente as pessoas respondem, ai, mas que bobagem, não sei o quê, vira página. Vai. Não é assim que funciona, né? O que é bobagem para ti, para mim, pode ser a questão mais importante, mais enraizada da minha infância. Pode ser uma dor muito violenta dentro de mim. E nós temos um espaço de absoluto respeito, porque ninguém está disputando quem sofre mais, quem teve a infância mais difícil, porque todas nós fomos marcadas pela nossa história. E isso é humano. Então não existe a que tem a história mais difícil e a história mais fácil. Porque isso tem a ver com como eu sinto, não tem a ver como tu julga, né? Então, isso que tu traz da questão da colaboração, o que é muito desafiador para mim, para ti pode não ser. E nós temos isso na mentoria. E essa riqueza e essa diversidade é que permite que, mais do que tudo, seja um espaço extremamente colaborativo, né? De cocriação coletiva. Porque as histórias, elas têm um fio semelhante, porque somos mulheres, a maioria mais ou menos da mesma geração, então compartilhamos de algumas crenças que são culturais, que são sociais, que são coletivas, e temos os desafios específicos, né, de onde a nossa história está impactando no momento presente. E aquilo que para ti hoje é um desafio pode ser algo que no início da minha jornada eu consegui superar. Não estou mais no looping. Então, sim, eu posso contribuir contigo. E nessa linha que tu traz a questão da contribuição, né, Marcelo, o outro benefício que a gente tem do grupo é que nós vamos recheando a nossa caixa de ferramentas e de recursos para viver melhor de uma forma muito grandiosa, né? Porque são muitas mulheres compartilhando as suas caixas de ferramentas. E a quantidade de coisas, né? De estratégias, de técnicas que existem, elas não são esgotáveis, né? Não é uma lista. Ah, eu conheço todas as técnicas e todos os recursos de autoconhecimento, autorregulação e para viver uma vida plena e tal. Não, né? Nós conhecemos muito, porque estudamos muito para estar orientando e facilitando a jornada de outras mulheres, né? Mas elas compartilham estratégias que da caixinha delas funciona e isso vai aumentando a nossa caixinha, né? Porque daí a outra diz, isso eu não tentei ainda, vou tentar, né? Como a questão do autoabraço, por exemplo, que é algo simplérrimo, uma ferramenta super acessível, né? Ninguém precisa de dinheiro, ninguém precisa de tempo, ninguém precisa de nada para aplicar. Altamente reconfortante, né? Calmante. E quantas vezes a gente ouviu, né? Ai, aí eu me lembrei que a fulana falou do alto abraço, tarará, e super funcionou. Tarará. É isso, né? A gente também vai aumentando o repertório para lidar com as situações da vida de uma maneira mais consciente, mais tranquila, né? Protegendo as nossas feridinhas para que elas não jorrem, né? Sangue em qualquer momento, em qualquer situação, o tempo todo. E é muito grandioso também, porque a gente se descobre em outros aspectos, né, Tamara? Porque sim, a gente vai aumentando o nosso repertório de recursos, a gente vai aprendendo que uma ferramenta que funcionou para fulana pode funcionar para mim. E a gente vai entendendo que por que nem tudo funciona para todo mundo? Porque somos únicas. E essa é a nossa maior força. Esse é o nosso superpoder, justamente sermos únicas. Se por um lado essa jornada pode parecer difícil, justamente porque não tem receita de bolo, né? Não tem um passo a passo. Eu não tenho um passo a passo único que vai ser aplicado igualmente em todos e vai garantir o resultado. Esse é o grande diferencial dessa jornada, né?
ela é muito mais complexa e sensível. Mas, ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo as nossas feridas, as nossas fragilidades, a gente também descobre os nossos potenciais, aprende a reconhecer os nossos potenciais. Por isso que hoje, depois de quase um ano conduzindo esse grupo de mulheres maravilhoso, a gente começa a colher frutos. Toda semana tem algum relato de cocriação no grupo de WhatsApp. Toda semana, né, Tamara? Toda semana. É incrível, por quê? À medida em que estão todas engajadas no processo, com constância, né? Nenhuma mulher que está ali participando, engajada, está vivendo sem resultado prático no dia a dia. Porque está se empoderando, está tomando as rédeas da sua vida, está saindo definitivamente de qualquer resquício do papel de vítima e está comandando, dirigindo a sua própria vida, ciente de todas as suas qualidades, ciente também de seus desafios, mas cada vez mais forte, mais corajosa, mais abundante. E aí, o resultado é uma consequência natural. E o resultado ele também não é o mesmo para todas. Por quê? Nem todas querem a mesma coisa. Então, a gente tem cocriação de carro, a gente tem cocriação de viagem, a gente tem cocriação de melhora em relacionamento, no relacionamento consigo mesma. É fantástico, né, Tamara? É fantástico. Por isso que a gente fala em florescer. Porque é a mulher descobrir tudo que emerge a partir de dentro dela. Tudo que estava guardado. E que no momento em que ela desencadeia esse processo e continua, mantém a constância, ela mesma vai desabrochando e a gente está ali conduzindo, amparando, encorajando, auxiliando para que ela consiga concluir esse processo de uma maneira linda, linda, gentil com ela mesma e para que ela possa ser a contribuição que ela veio ser no mundo. Exalar todo o seu perfume e mostrar toda a sua beleza e a sua complexidade interior que estava ali escondidinha. É maravilhoso, né? E, agora te ouvindo, penso também, né, que este florescer, ele também é um processo cíclico, né? A gente não floresce uma única vez. Eu já sou uma flor, sim, já floresci em muitas coisas e tal, mas é um processo contínuo, né? De reflorescer, de não deixar morrer, que eu acho que é o mais importante que a gente consegue na mentoria. Porque esse movimento de eu me engrandeço, eu me empodero, eu me encorajo, e daqui a pouco, no primeiro desafio, eu volto para aquele lugar de auto-julgamento, de autopunição, e aí começa de novo. E isso é extremamente cansativo, e por isso também muitas mulheres desistem, né? Ou ignoram isso. E esse processo de amparo, né, que nós damos, né, Marcela, para as mulheres, não existe esse cair, nós estamos ali para amparar, né? Vai que nós estamos aqui para te ajudar a lidar com os obstáculos que vão aparecer no caminho, se aparecerem, porque não é isso que nós queremos, né? É a total facilidade, é realizar os seus sonhos, realizar a sua vida, né? Estar em conexão com a sua verdade com total facilidade. Mas poder caminhar sabendo que existe, não só nós duas, né? Mas uma egrégora que sustenta esse encorajamento. Porque isso é muito potente, não é tangível. A gente não pode vender isso, né? O processo, o que acontece, né? Em cada uma, dentro de cada uma. Mas existe uma potência muito forte dessas mulheres que se reúnem com esse propósito em comum, que é viver uma vida em consciência, né? Não reagir, não ser vítima, não ser resultado do externo, mas ser dona da sua própria trajetória, né? Fazer as suas escolhas e trilhar o caminho que de fato escolhe, né? Não aquele que construíram para nós ou aquele que disseram que a gente tinha que construir. Então, compartilhar desse pavimentar estradas tão diferentes,
passinho por passinho, né? Cada uma construindo a sua história de acordo com a sua verdade e tal, é sensacional, né? É sensacional. É isso que tu diz, assim, é coração quentinho todos os dias, assim. Porque eu olho para o nosso jardim, porque é um jardim, né? As mulheres que estão lá, elas estão florescendo, estamos florescendo, elas estão floridas, né? É um jardim que dá muito orgulho de ver, né? E de ver o reconhecimento de uma da outra, da jornada de cada uma, né? Porque ela é perceptível, né? Não somos nós dizendo, né? Somos todas nós nos olhando e reconhecendo o quanto fomos contribuição umas para as outras, né? E o quanto crescemos, e o quanto amadurecemos, e o quanto aprendemos durante essa jornada, que não vai acabar, né? Não vai acabar, a gente não vai dizer assim, ó, deu, gente, o prazo é X encontros, a tua vida está transformada. Não vamos dizer, né, Marcela? Não vamos dizer. Não tem como. E em X encontros, a tua vida vai ser outra, tu vai ser outra mulher, sim. Em um encontro, tu vai ser outra mulher. Porque nós nos transformamos em todos. Todos os dias, o tempo todo, porque essa é uma escolha de todas nós que estamos lá, né? Não é um milagre. É todos os dias em conexão com a gente para aprender mais e fazer melhor e construir uma vida melhor, né? Perfeito. E um dos pilares do nosso grupo é a conexão com o tempo presente, né? Então, também por isso a gente traz desafios semanais. Toda semana a gente coloca nosso foco, a nossa atenção em um aspecto da nossa vida. E a gente se comprometeu a trazer também desafios aqui para essa live, né? Para as mulheres que participam das lives toda quarta-feira, 7 horas da manhã, 30 minutos para florescer aqui no YouTube. Então, nessa semana, a gente vai trazer um desafio que nos ajuda muito a conectar com o tempo presente, que é o desafio de tentar buscar não reclamar. Eu me lembro que quando a gente trouxe esse desafio para as mulheres do nosso grupo, a gente sugeriu a pulseirinha, lembra? A pulseirinha ou o elástico no pulso, e aí fica mais fácil, mais concreto de colocar esse desafio em prática. Então, toda vez que eu reclamo, eu troco a pulseira de braço, para que eu me dê conta do quanto eu estou reclamando. E aqui não é um espaço de julgamento, né? De, como eu estou reclamona. Não é para a gente se julgar, nem julgar o outro. É para a gente perceber o quanto a gente reclama e pensar sobre o que a gente poderia substituir pela reclamação. Então, em vez de reclamar, o que eu poderia dizer? E aí, claro, a gente vai deixar essa provocação aqui para você experimentar ao longo dessa semana, até a live da quarta-feira que vem, mas para você entender como que funciona na mentoria, né? A gente vai acompanhando o desenrolar desse desafio, as dificuldades que surgem ao longo da semana no grupo do WhatsApp e aprofunda isso no encontro de quarta-feira. Porque claro que dificuldades surgem, e aí, com quem eu converso? No nosso grupo, não faltam possibilidades de interlocução. Não falta. Vamos encerrando por hoje? Nossa, Gratidão a todos que estiveram conosco. Isso aí, 30 minutinhos para florescer. Um beijo, Tamara. Um beijo a todas. Bom dia. Beijo. E até quarta que vem.